Meu nome é Antônio e sou técnico de manutenção de elevadores há quase 30 anos. Durante esse tempo já me deparei com situações bizarras, mas o que aconteceu em um prédio antigo no centro da cidade nunca saiu da minha mente. Foi uma noite que, por mais que eu tente esquecer, sempre me volta em pesadelos recorrentes. Era tarde quando eu já estava fechando o escritório. Estava cansado e pronto para ir para casa, mas o telefone tocou com uma emergência. Do outro lado da linha, o zelador de um prédio antigo soava agitado. Ele dizia que o elevador estava travando repetidamente no 8º andar, que, segundo ele, era inutilizado há anos. Disse também que alguns moradores haviam notado o elevador subindo para lá sozinho, mesmo quando escolhiam outros andares. Havia algo naquele tom de voz que indicava que ele não estava apenas preocupado com um defeito técnico. Peguei minhas ferramentas e fui para o local, mesmo sem estar muito convencido. O prédio era realmente imponente, mas tinha sinais claros de abandono. Suas paredes descascadas e a pintura desbotada contrastavam com o que um dia talvez fora um lugar elegante. Ao entrar no saguão, senti um ambiente pesado, algo difícil de explicar. O zelador me esperava ali e suas feições pálidas demonstravam um certo alívio por eu ter chegado. Ele me levou até o elevador, um modelo antigo, com portas de ferro enferrujadas e botões gastos pelo uso. Comecei a inspeção verificando os componentes elétricos e mecânicos, mas estranhamente tudo parecia em ordem. Sem encontrar nada de anormal, decidi entrar na cabine e testar por mim mesmo. Apertei o botão para o 8º andar. À medida que o elevador subia, uma leve tensão se instaurava no ar. A cabine vibrava suavemente, mas algo me dizia que não era o mecanismo, e sim o ambiente ao redor. Quando o elevador chegou ao 8º andar, as portas se abriram com um ranger prolongado. Um frio inesperado invadiu a cabine. O andar estava quase completamente escuro. Apenas uma ou duas lâmpadas penduradas no teto lançavam uma luz intermitente, tornando o corredor ainda mais sombrio. Os azulejos do chão estavam cobertos por uma fina camada de poeira, como se ninguém tivesse passado por ali há muito tempo. Saí do elevador com um receio crescente, mas fui avançando lentamente, observando as portas trancadas que ladeavam o corredor. O silêncio era absoluto, exceto por um som abafado que parecia vir de algum lugar à frente, um barulho leve que lembrava uma respiração distante. Segui o som e ele me conduziu a uma sala cuja porta estava apenas encostada. Empurrei a porta devagar e me deparei com uma sala grande, onde móveis antigos e cobertos por lençóis estavam distribuídos de forma irregular. O ar tinha um cheiro levemente metálico misturado com o odor seco da poeira acumulada. O ambiente era sufocante e eu podia sentir uma tensão crescente que parecia emanar das paredes. Foi quando notei algo se movendo do outro lado da sala, um movimento leve que perturbava o tecido dos lençóis, como se alguém ou algo estivesse se escondendo entre os móveis. Um frio repentino percorreu meu corpo, dei um passo para trás e as portas do elevador se fecharam com força, deixando-me preso naquele andar escuro. Corri até o elevador e tentei forçar as grades de ferro a abrir, mas elas não cederam. Bati repetidamente no botão para chamar a cabine, mas nada acontecia. Foi então que o som abafado se intensificou, transformando-se em algo que lembrava risos fracos e distantes. Os lençóis na sala começaram a se mover sutilmente, como se algo invisível passasse por eles. A luz no corredor piscou mais intensamente, e por um instante a sala ficou completamente iluminada, revelando sombras disformes que pareciam flutuar ao redor dos móveis cobertos. Pisquei os olhos e quando a escuridão voltou, as sombras haviam desaparecido, ou pelo menos assim pensei. Tentei manter a calma, mas a sensação de que eu não estava sozinho ali só crescia. Não havia barulhos de passos, mas a atmosfera era opressiva, quase como se algo estivesse sugando o ar. Após um tempo que pareceu uma eternidade, a porta do elevador finalmente se abriu, mas a sensação de alívio foi curta. A cabine estava vazia, mas eu podia jurar que a temperatura dentro dela parecia mais baixa. Entrei rapidamente e apertei o botão para descer, sem me importar para qual andar iria. As portas se fecharam lentamente e o elevador começou a se mover. Eu me senti um pouco mais tranquilo,
até que, durante a descida, o elevador fez uma breve parada no 7º andar. As portas se abriram de forma hesitante, revelando um corredor parcialmente iluminado. Por um instante, algo se moveu na borda da visão. Um leve movimento no fundo do corredor. Respirei fundo e mantive meus olhos fixos no painel, implorando mentalmente para que as portas se fechassem. Quando finalmente o fizeram, continuei a descida. Ao chegar ao térreo, as portas se abriram sem emitir som algum e eu saí da cabine o mais rápido que pude, sem olhar para trás. O zelador, que ainda estava no saguão, me perguntou como estava o elevador. Respirei fundo e disse que o equipamento parecia funcionar normalmente, apesar do que tinha acontecido. Não contei nada a ele sobre o que vi no 8º andar. Na verdade, nem eu sabia se o que tinha presenciado era real ou fruto da minha imaginação, afetada pelo ambiente sombrio e pelo cansaço. Mas algo dentro de mim sabia que havia algo naquele andar que não deveria ser perturbado. Desde então evitei qualquer trabalho relacionado ao prédio, recusando chamadas para manutenção. No entanto, sempre que penso naquele elevador antigo, lembro da sensação de que não estava sozinho e do frio que tomou conta da cabine. Uma parte de mim sabe que algo ficou para trás naquele andar e talvez seja melhor que permaneça esquecido. Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Meu nome é Camilo e há alguns anos morei em um prédio antigo na região central de São Paulo. O edifício tinha uma boa localização próximo de tudo, mas mostrava claros sinais de desgaste. As rachaduras nas paredes e a constante falha no elevador eram parte da rotina, problemas para os quais os moradores pediam uma reforma que nunca acontecia. Naquela época, achávamos que os problemas do prédio se limitavam ao descaso, mas estávamos enganados. Algo muito mais sombrio estava escondido ali, e o acidente que se seguiu apenas trouxe isso à tona. Foi uma noite abafada de verão que a tragédia aconteceu. Eu estava voltando para casa após mais um longo dia de trabalho, quando ouvi um estrondo vindo de dentro do prédio. O som reverberou pelos corredores, seguido de gritos desesperados e um silêncio repentino. Soube imediatamente que algo horrível havia ocorrido. Uma falha mecânica fez com que o elevador despencasse do 10º andar, matando uma família inteira que estava dentro. A comoção que se seguiu foi imensa e a sensação de medo se espalhou como um véu pesado sobre o prédio. Nos dias após o acidente, o elevador foi interditado para investigações e a movimentação pelo prédio mudou drasticamente. Os moradores apavorados passaram a evitar os corredores próximos ao poço do elevador e o silêncio nas áreas comuns se tornou quase absoluto. Mesmo depois de liberarem o elevador, poucos ousavam usá-lo. Era comum ver as pessoas subindo as escadas, ainda que cansadas e suando, preferindo o esforço físico ao pavor que sentiam ao se verem presos dentro daquela cabine. Com o passar das semanas, os relatos sobre acontecimentos estranhos começaram a se espalhar. O prédio parecia ter adquirido uma vida própria, uma pulsação diferente. Os sons de correntes arrastadas vinham do poço do elevador, e não era incomum que moradores afirmassem ouvir batidas abafadas no meio da madrugada. O zelador, um senhor experiente que fazia rondas noturnas, relatou ter visto luzes piscando no painel do elevador, mesmo quando ele estava interditado, e jurou ter visto uma sombra se movendo dentro da cabine. Eu, cético por natureza, costumava ignorar essas histórias, até que certa noite me vi forçado a enfrentar os meus próprios temores. Era tarde e o prédio estava em silêncio absoluto quando resolvi usar o elevador, mesmo com todos os rumores. Apertei o botão do meu andar e observei as portas se fecharem, com um rangido que parecia se prolongar demais. Tudo estava normal até que o elevador parou bruscamente no 5º andar sem que eu tivesse solicitado. As luzes começaram a piscar e, em questão de segundos, fui envolto pela escuridão completa. O ar dentro da cabine parecia mais denso e a falta de som era quase sufocante. Enquanto tentava respirar profundamente e encontrar o celular no bolso,
algo quebrou o silêncio. Uma risada infantil, suave e distante. O som não era alto, mas preencheu o espaço de maneira perturbadora. Não me movi, né? Apenas fiquei ali, paralisado, com a sensação de que qualquer movimento poderia desencadear algo ainda pior. Quando as luzes finalmente voltaram, a sensação de alívio durou apenas um instante. O elevador começou a se mover novamente, mas ignorou meu andar, subindo diretamente para o 10º, onde o acidente havia ocorrido. Ao chegar, as portas se abriram com um rangido metálico, revelando um corredor vazio, envolto por uma névoa fina que rastejava pelo chão, algo que jamais deveria estar ali dentro do prédio. A temperatura no corredor parecia estranhamente baixa para uma noite de verão, e o silêncio era tão profundo que meus próprios passos pareciam abafados. Saí do elevador hesitante, sentindo o ar pesado, e fui tomado pela sensação de que algo me observava. Meus olhos se voltaram para o fim do corredor, onde uma porta estava entreaberta, revelando apenas escuridão além do vão. Ouvi um som fraco, como uma batida compassada que vinha do interior daquela sala. Com o coração acelerado, dei um passo para trás e senti um arrepio subir pela minha espinha. As portas do elevador começaram a se fechar lentamente, como se estivessem dando uma última chance para eu voltar. Corri para a cabine e apertei repetidamente o botão para o térreo. O elevador desceu com um tranco e eu podia ouvir atrás de mim um som abafado, algo que lembrava soluços. Quando finalmente cheguei ao térreo, saí apressado, com o corpo inteiro tenso, e corri para a saída do prédio. Olhei para trás uma última vez e a porta do elevador permanecia aberta, como se me convidasse a voltar. Depois daquela noite, passei a evitar o elevador o máximo que podia, usando as escadas, mesmo quando isso me cansava. As histórias continuaram circulando cada vez mais frequentes e o medo parecia ter se instalado permanentemente entre os moradores. Havia quem jurasse ouvir o choro de uma criança vindo de dentro do poço do elevador, enquanto outros diziam ver vultos se movendo pelos corredores mal iluminados. Uma senhora contou que, certa vez, ao entrar no elevador, sentiu uma mão gelada tocar seu ombro, mas ao se virar, não havia ninguém. Por mais cético que eu fosse, não conseguia ignorar o que havia visto e sentido. Aos poucos, a tensão e o medo começaram a corroer os moradores, e muitos decidiram se mudar, incapazes de continuar vivendo com a sensação de que o prédio abrigava algo além de suas paredes rachadas. Eu mesmo acabei partindo pouco tempo depois, mas nunca consegui deixar para trás as lembranças daquela noite e os sons inexplicáveis que ouvi. Ainda hoje, passo ocasionalmente pelo antigo prédio e toda vez que vejo o elevador através das janelas do saguão, sinto que ele me observa de volta. É como se a tragédia tivesse marcado não apenas as memórias dos moradores, mas o próprio edifício, transformando em um lugar onde o passado se recusa a descansar. Agora damos continuidade com outra história marcante. Olá, meu nome é Carlos e quero compartilhar uma experiência perturbadora que me aconteceu anos atrás. Embora não tenha sido diretamente comigo, o que presenciei naquela noite me deixou aterrorizado e sempre me lembro disso com um arrepio na espinha. Eu trabalhava como caminhoneiro, transportando mercadorias do México para os Estados Unidos. Era um trabalho que me mantinha na estrada a maior parte do tempo e eu estava acostumado a ver coisas estranhas, mas nada comparado ao que vou relatar. Naquela noite, eu estava dirigindo por uma estrada deserta, uma via de mão dupla e muito estreita. Era inverno e o frio cortante tornava a viagem ainda mais desafiadora. De repente, avistei uma luz intensa ao longe que ficava cada vez maior à medida que eu me aproximava. Quando cheguei mais perto, vi que era um carro em chamas. Estava estacionado no meio da estrada, bloqueando a passagem. Havia um carro parado à frente, claramente hesitando em passar pelo veículo em chamas. Eu liguei para a emergência, mas disseram que levaria pelo menos 1 hora para chegarem, pois estávamos no meio do nada. O carro à minha frente finalmente decidiu passar pelo veículo em chamas e seguir adiante. Mas para mim, com meu caminhão reboque duplo, seria muito arriscado. Decidi esperar. Enquanto eu observava o fogo, notei uma família correndo em minha direção,
Um homem, uma mulher e um garoto de cerca de 12 anos. A mulher estava chorando e o garoto parecia extremamente abalado. Abaixei a janela e eles pediram ajuda desesperadamente, dizendo que seus telefones estavam no carro que começou a pegar fogo do nada. Desci do caminhão para ficar com eles enquanto aguardávamos a chegada das autoridades. Tentei acalmá-los, oferecendo água para o garoto. Convidei a mulher e o menino a entrarem no caminhão para se aquecerem enquanto eu e o homem ficávamos do lado de fora. Conversava com o homem, que estava de costas para o carro em chamas. Estávamos a uma distância segura, mas ainda podíamos ver claramente. De repente vi algo na traseira do carro, em chamas, que me deixou paralisado. Uma pessoa sentada entre as chamas, sorrindo de forma macabra. A figura era completamente negra, como uma sombra, mas o sorriso era nitidamente visível. O homem notou minha expressão de terror e se virou para ver o que eu estava olhando. Quando ele viu, começou a chorar e gritar incontrolavelmente. Fiquei sem reação, tentando entender o que estava acontecendo. O homem então me disse, entre lágrimas, que aquilo era um demônio que sua ex-esposa havia conjurado para assombrá-lo. Ele estava visivelmente aterrorizado e eu não sabia o que dizer. A mulher no caminhão também começou a chorar, abraçando o filho. A figura desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Tentei consolar o homem, que me contou que aquele demônio o seguia há meses, causando tragédias em sua vida. Ele mostrou um ferimento recente, resultado de um acidente de trabalho, e disse que várias coisas ruins estavam acontecendo desde que sua ex-mulher lançou a maldição. Perguntei se ele já havia tentado se livrar do demônio indo à igreja ou buscando ajuda espiritual, ao que ele respondeu que sim, mas nada parecia funcionar. A esposa dele sabia sobre o demônio, mas eles não queriam assustar o filho contando a verdade. Enquanto conversávamos, os bombeiros chegaram e começaram a apagar o fogo. As autoridades vieram fazer perguntas protocolares e levariam a família para a cidade mais próxima. Antes de nos despedirmos, recomendei que ele continuasse buscando ajuda espiritual e sempre carregasse consigo algum símbolo de proteção. Depois disso, segui meu caminho, mas a experiência ficou gravada em minha mente. Nunca mais ouvi falar daquela família, mas espero sinceramente que tenham conseguido se livrar daquele demônio e encontrado paz. Essa experiência me fez perceber o quanto é importante ter cuidado com quem nos relacionamos e as consequências que essas interações podem trazer. Tá gostando dos relatos? Então curta o vídeo e fortaleça o canal. Seu apoio faz toda a diferença. Agora, vamos a mais um relato. Quer dizer que compartilhar minha experiência me deixa um pouco nervosa. Antes de começar, gostaria de fornecer um pouco de contexto. Esse tipo de relato realmente me interessa, caso contrário eu não teria vontade de compartilhar. No entanto, não sou uma pessoa obcecada com o tema, não procuro conteúdo desse tipo compulsivamente, nem consumo filmes de terror regularmente. Mesmo assim, de vez em quando, gosto de participar desses assuntos porque aprecio aquela pequena onda de adrenalina que às vezes surge ao conhecer uma boa história. Quero também esclarecer que sempre me considerei uma pessoa de fé, alegre e que tenta em qualquer situação manter uma atitude positiva, além de ajudar as pessoas se estiver ao meu alcance. Ironicamente, isso foi o que desencadeou a experiência que compartilho hoje com vocês. Ao longo dos anos, não consegui encontrar uma explicação lógica para o que vivi. No mínimo, eu a classificaria como estranha. Acreditem, este relato não é para evangelizar, pregar ou falar de divindades. No entanto, se vocês que me escutam professam alguma fé ou crença religiosa, peço que ouçam minha história com a mente aberta. Esta é simplesmente a minha vivência, como me senti naquele momento ao participar de uma experiência que ultrapassou meus limites racionais. Isso aconteceu há 8 anos, em 2016. Eu tinha acabado de entrar na faculdade no curso de biomedicina. Levava uma rotina normal como qualquer estudante, devido à carga de tarefas e horários. Às vezes dormia à tarde e depois acordava à noite para fazer trabalhos ou estudar. Naquela época, meu consumo de terror não era alto. Posso até dizer que eu ia à igreja regularmente, pois participava de um grupo de jovens que adorava frequentar, onde tinha formado um grupo de amigos com quem gostava de estar. Minha vida era bastante normal. Até que uma noite tudo mudou. Lembro-me perfeitamente de que estava prestes a dormir
Tudo transcorria normalmente. Fechei os olhos e não tive dificuldade em adormecer. De repente comecei a sentir uma sensação peculiar, como se eu não estivesse mais tocando o colchão, algo estranho e difícil de explicar, porque todo o meu corpo parecia estar flutuando para fora da cama. Sei como isso soa, por isso quero dizer que quase nunca compartilhei essa experiência, pois nas vezes que o fiz as pessoas me olhavam como se estivessem me julgando. No entanto, espero que vocês possam acreditar em mim, voltando ao meu relato. Enquanto estava imersa nessa sensação, em algum momento pensei, estou sonhando? Ou será que isso é parecido com aquela sensação de queda que temos antes de acordar assustados? Outra hipótese que me deram é que às vezes estamos tão cansados que nosso corpo se relaxa antes do cérebro. E então ele envia um impulso para reagir, provocando esse tipo de paralisia. Mas posso assegurar que não era nada disso, nem sequer parecia com algo que eu já tivesse sentido antes. Sim, já sonhei que estava voando, mas nesses sonhos eu podia controlar o voo. Desta vez eu estava respirando normalmente, meditando se estava sonhando ou não, quase plenamente consciente. Até que em um ponto abri os olhos e tive uma forte impressão. Vi minha cama de cima para baixo e, mais impressionante ainda, vi a mim mesma dormindo, ou pelo menos em um estado de letargia. Olhei para diversos pontos e vi meu quarto perfeitamente, com todos os objetos no lugar onde os deixei naquela noite. Pensei, estou sonhando? O que está acontecendo? Tentei me mover e controlar aquele sonho de alguma forma, mas não consegui. Por mais que tentasse, comecei a me desesperar naquele momento, pois comecei a girar sobre meu próprio eixo, como se algo estivesse me controlando. E isso me estressou completamente, porque a sensação era tão real, tão vívida, que eu sabia que não estava sonhando. Mesmo assim, tentei acordar, mas não consegui. Fechei os olhos, os apertei com força, mas ao abri-los, eu ainda estava lá, suspensa no meio do quarto. Fiz um esforço para me acalmar e comecei a respirar cada vez mais devagar e profundamente, até que finalmente senti que estava, pouco a pouco, descendo até entrar de novo no meu corpo. Senti novamente a sensação de tocar o colchão. Naquele momento, reagi e já no meu corpo me levantei com uma forte inalação. O que acabou de acontecer? Pensei, agora completamente acordada no meu quarto. Tudo parecia normal. Apesar da escuridão e das luzes apagadas, a luz da lua entrava pela minha janela. Minha mente colapsou a tal ponto que, mesmo com a minha idade, estando no primeiro ano da faculdade, não me importei em ir ao quarto dos meus pais e acordá-los, porque eu estava realmente assustada e confusa. Ao chegar, expliquei o que havia acontecido e minha mãe tentou me acalmar, dizendo que eu estava sonhando, que às vezes isso acontece, que nossa mente continua trabalhando arduamente mesmo quando estamos dormindo. Naquele momento, as explicações da minha mãe fizeram sentido, então me acalmei. Mesmo assim, quando tive a oportunidade, pesquisei muito sobre o assunto e encontrei muitas experiências sobre paralisia do sono, mas elas eram completamente diferentes da minha, já que a paralisia se caracteriza por não poder se mover enquanto está deitado na cama, diferente de mim, que parecia estar flutuando. Para não prolongar a história, digo que, infelizmente, a partir daquela data, comecei a experimentar essa sensação com frequência. No mínimo, posso dizer que no total foram umas 12 vezes, em dias seguidos e cada vez com maior intensidade. Quase poderia dizer que a cada vez que tinha esse tipo de sonho, estava mais e mais consciente. Até que uma noite, ao sofrer isso novamente, fiquei com muito medo porque vivia a experiência completamente lúcida. Desta vez, porém, houve algo diferente. Ao olhar por todo o quarto, percebi que não estava sozinha. No interior do quarto, notei a presença de um ser que poderia descrever como uma sombra escurecida, de aspecto tão negro que parecia absorver a luz. Com o passar dos minutos, voltei a descer até tocar a cama e, assim, reagi. A gota d'água foi uma vez em que, como nas outras, eu estava flutuando, mas, ao contrário das vezes anteriores, desta vez eu estava levitando muito alto, quase no nível do teto, o que me causou muito terror. Tentei me mover desesperadamente, mas senti como se alguém estivesse me segurando, invisivelmente tocando e movendo meus braços e pernas contra a minha vontade, enquanto eu não tinha controle do meu corpo. De repente, percebi a presença daquela sombra no quarto
e soube que ela estava exercendo controle sobre mim. Não sabia o que fazer, se fechava os olhos ou não. Tinha muito medo. Tentava falar, gritar, pedir ajuda, mas não conseguia emitir sons, quase como se algo estivesse apertando minha garganta e impedindo que eu falasse. Foi muito desesperador, porque a sensação era de que algo me fazia levitar, brincava comigo, movendo-se à sua vontade, e depois me deixava retornar ao meu corpo. Aquela noite, finalmente pude voltar e reagir novamente. A situação chegou a um ponto em que comecei a dormir à tarde com medo de dormir à noite. No entanto, mesmo dormindo à tarde, a mesma coisa começou a acontecer. Embora, pelo menos por um menor tempo, tive que desenvolver uma espécie de coragem, porque sabia que ao dormir, a qualquer hora isso aconteceria, fosse à tarde ou à noite. Comecei a acreditar que isso era algo mental, mas sentia que precisava conversar com alguém, porque ninguém estava acreditando em mim. Além de desabafar, eu precisava de outra opinião, porque as explicações lógicas do meu círculo próximo não me satisfaziam. Decidi falar com o sacerdote. Fui até a paróquia do grupo juvenil do qual fazia parte e marquei uma consulta com o padre. No dia seguinte, fui à igreja e começamos a conversar. Contei como me sentia e os fenômenos que estava vivendo. Ele me fez muitas perguntas sobre se eu estava assistindo a certos tipos de filmes ou participando de jogos espirituais, como o tabuleiro Ouija ou outros. Também perguntou se eu estava brigando com minha família ou amigos, mas nada disso estava acontecendo. Quando falei sobre os temores noturnos e a sensação de levitar, ao ouvir isso, ele reagiu de maneira peculiar, olhando-me como se compreendesse perfeitamente o que estava acontecendo, quase como se não fosse a primeira vez que alguém lhe contava algo assim. Ao mesmo tempo que conversava comigo, pegou uma pesada cruz de ferro que ficava erguida sobre uma base e, sem parar de me olhar, a colocou sobre sua mesa. Pediu-me que continuasse contando minha história e assim fiz. Quando mencionei a sombra negra, ele pegou a cruz e, sem me pedir permissão, ergueu-a no ar e começou a rezar por mim. Foi nesse momento que meu estômago se contraiu completamente e comecei a sentir uma enorme pressão, uma dor intensa. Comecei a chorar porque essa sensação era muito parecida com a que sentia em casa, como se algo me apertasse, impedindo de falar. Quando o padre terminou de rezar, depois de alguns minutos, comecei a me acalmar e o que estava sentindo se dissipou. Ele me disse que, às vezes, quando algo assim acontece, podemos sentir uma estranha opressão em nossa casa, mas se a enfrentarmos com coragem, ela desaparecerá. Também recomendou que eu tivesse um pouco de água benta ao meu lado quando fosse dormir e que não me deixasse dominar pelo medo. Voltei para casa com um sentimento de alívio, porque pela primeira vez em muitas semanas alguém parecia acreditar em mim e oferecer ajuda. Adquiri um pouco de água benta e segui as recomendações do padre, um verdadeiro homem de Deus. Nos dias seguintes, a frequência das experiências diminuiu significativamente e depois de um tempo elas cessaram completamente. Desde então não tive mais essa sensação de levitação nem vi a sombra negra. Embora ainda não tenha uma explicação lógica para o que aconteceu, fiquei grata por ter encontrado alguma paz e tranquilidade novamente. Mais grata ainda ao Padre João por ter acreditado em mim. Tem quem escute e ache tudo invenção, mas quem já passou por algo assim sabe como é. Já viveu algo parecido? Comenta aí. E agora vem comigo para o próximo relato. Antes de me mudar para a Pensilvânia, vivi por 21 anos em Santa Mônica, Califórnia. Lá as lojas de segunda mão são extremamente populares, especialmente em áreas onde vivem pessoas ricas. Sempre fui amante de objetos antigos e adorava percorrer essas lojas em busca de móveis e itens únicos. Por meses, procurei algo específico, uma mesa de jantar que me fascinava. Depois de muita busca, finalmente encontrei o que queria. Foi uma loja que por acaso descobri perto de casa e nem sabia que existia. Ao entrar, logo à esquerda, estava a mesa que eu tanto desejava. Era como se ela tivesse me chamado. Não hesitei nem por um segundo. Fui direto à atendente e disse que levaria o móvel, independente do preço. A mulher concordou e me informou que eu teria 3 dias para retirá-lo. Sem pensar 2 vezes, paguei na hora e, imediatamente, chamei uma transportadora para recolher a peça no dia seguinte. Os móveis eram lindos, com uma cor incomum que oscilava entre verde e marrom.
feitos de madeira pura e pesada, com detalhes trabalhados à mão. Dentro de uma das gavetas da vitrine, encontrei um envelope com cartas antigas e uma foto muito velha, que parecia ser dos anos 1920. As cartas estavam escritas com uma caligrafia elegante, quase como se fossem desenhadas. No entanto, devido à idade, o papel e a tinta estavam tão deteriorados que se tornava impossível ler o conteúdo. Estavam apenas fragmentos de frases. Por outro lado, a foto estava impecável. Era em preto e branco, mostrando um militar e uma mulher muito bonita vestida com um elegante vestido. Ela parecia uma boneca. Quando segurei aquelas cartas e a foto, senti que não deveria me desfazer delas. Algo no meu coração me dizia isso, especialmente porque o único fragmento legível da carta dizia "Eu te amo". Por isso, decidi guardá-las. Alguns dias depois, percebi algo estranho. A vitrine da mesa, que eu sempre fechava, estava frequentemente aberta quando eu chegava do trabalho. Achei isso peculiar, já que a porta só abria se fosse puxada manualmente. Comecei a me acostumar com isso, achando que talvez fosse minha distração ou falha de memória. Decidi colocar a foto daquele casal em uma moldura e deixá-la sobre a mesa de buffet, que combinava com a vitrine. Agora a foto estava à vista de todos que entrassem na casa. Eu me sentia cada vez mais conectada àquela imagem, mesmo sem saber quem aquelas pessoas eram. Uma sensação curiosa começou a tomar conta de mim sempre que limpava o chão perto de uma das cadeiras da mesa. Eu me pegava desviando daquele espaço, como se estivesse evitando esbarrar em alguém invisível. Era como se uma presença estivesse ali e eu inconscientemente tentava não incomodá-la. Num domingo, enquanto relaxava em frente ao computador, recebi uma videochamada de um velho amigo que não via há muito tempo. Ele atendeu feliz, dizendo que estava contente em me ver, mas comentou que parecia que eu estava ocupada, então ligaria de novo depois. Confusa, disse que não estava ocupada, apenas mexendo no computador. Foi então que ele disse algo que me deixou completamente aterrorizada. "Não, é que você está com visita. Quem são os senhores que estão sentados à mesa atrás de você?" Por um momento congelei. Quando perguntei a quem ele se referia, meu coração já sabia a resposta. Não tive coragem de olhar para trás. "Aqueles dois senhores sentados na mesa são seus avós?" Ele perguntou, visivelmente preocupado com minha palidez. Expliquei que não havia ninguém na casa, que eu estava completamente sozinha. Ele tentou me acalmar, dizendo que certamente tinha se enganado. Mas algo em sua voz revelava que ele sabia o que estava vendo. Ele acrescentou: "Eles não são maus, não vão te machucar. Pelo contrário, eles vão te proteger." Senti um frio percorrer meu corpo. Peguei a fotografia e perguntei se eram aquelas pessoas que ele tinha visto. Ele confirmou, explicando que de alguma forma aquelas pessoas ainda estavam ali, mas não queriam me fazer mal. No entanto, o medo que senti era paralisante. Por 3 semanas, não consegui dormir direito. A presença daqueles senhores na casa me assombrava, embora eu soubesse que eles não queriam me ferir. Minha filha, que morava em Las Vegas, vinha me visitar de vez em quando. Quando chegou no fim de semana, não fazia ideia do que estava acontecendo. Logo que cheguei do trabalho, encontrei minha filha lendo no sofá, mas algo no seu rosto me preocupou. Ela estava assustada. Perguntei o que tinha acontecido e ela disse: "Mãe, eu estava na frente da sua vitrine e juro que vi uma senhora com um vestido florido atrás de mim. Quando olhei, não havia nada, mas eu fiquei com medo." Naquele momento, percebi que as coisas tinham ido longe demais. Contei à minha filha tudo o que estava acontecendo. Ela ficou chocada e me repreendeu por ter comprado aqueles móveis antigos, sugerindo que os antigos donos ainda estavam ligados a eles. Ela me pediu que me livrasse de tudo que havia trazido com os móveis, incluindo as cartas e a foto. Relutante, aceitei. Com muita dor no coração, queimei a foto. Sabia que minha filha estava certa, aqueles objetos tinham que ir embora. Liguei para um amigo cristão que sempre fazia vendas de garagem e arrecadava fundos para a igreja, e ofereci os móveis de presente. Quando eles foram levados, senti uma tristeza profunda, como se tivesse perdido algo muito valioso, algo meu. Era como se tivesse dito adeus a pessoas que eu nunca conheci, mas que, de alguma forma, amei. Hoje, ao lembrar daquela foto e daquele casal, sinto uma nostalgia inexplicável. Peço a Deus que eles encontrem a paz
e o descanso que merecem. Que onde quer que estejam não sigam os móveis para mais lugar algum. Agora, damos continuidade com outra história assustadora. Saúdo a todos com muito prazer e procederei a relatar esta experiência em primeira pessoa, tal como minha amiga contou para mim. Meu nome é Carmen e esta é a minha história. Há pouco tempo me mudei de cidade. Trabalho na área administrativa de um hospital privado. Quando cheguei, fiquei hospedado durante um mês na casa dos meus tios. No entanto, conforme os dias se passaram, procurei um lugar próprio para morar. Encontrei um apartamento mais ou menos central e principalmente perto do meu trabalho. O prédio tem 5 andares e eu moro no terceiro. O lugar é muito confortável e, além disso, bastante seguro. Os dias se passaram sem nenhum contratempo. Uma noite, chegando do trabalho, estava me preparando para jantar e colocar um filme quando a campainha tocou. Antes de continuar, é importante mencionar que temos o clássico interfone para responder à campainha. Peguei o aparelho e perguntei: "Quem é?" E do outro lado, ouvi a voz de uma mulher mais velha. Demorando um pouco, ela disse: "Boa noite, procuro meu filho. Você podia descer?" Evidentemente, fiquei pensativa, pois moro sozinha apenas com meu gato. Respondi à senhora que ela havia se enganado de campainha e que o melhor seria perguntar ao filho dela em que apartamento ele morava, pois era a campainha errada. E assim, sem mais, a voz se calou. Voltei ao que estava fazendo e me preparei para jantar. 20 minutos depois, o interfone tocou novamente. Ao atender, ouvi novamente a voz da mesma mulher fazendo a mesma pergunta com o mesmo tom monótono da primeira vez. Claro, minha resposta não mudou nada. No entanto, desta vez, a senhora perguntou se eu poderia abrir a porta principal para ela procurar o filho. Comentei que, por políticas da administração do prédio, isso era impossível, pois não poderia deixar entrar ninguém de fora por motivos de segurança. E continuei com minhas coisas. Mais tarde, quando estava prestes a dormir, a campainha do meu apartamento tocou novamente. Fiquei tentada a não responder, mas era muito insistente. Quando atendi, a mesma mulher pediu novamente para entrar, dizendo que precisava urgente ver seu filho e que, por favor, eu avisasse que a mãe dele estava lá embaixo esperando. Desta vez, ela comentou que o filho vivia no 5º andar e pediu que eu fosse dizer-lhe para descer o mais rápido possível. Como já era tarde, eu queria descansar, decidi subir e dar pessoalmente o recado ao rapaz. Subi as escadas e, ao chegar ao único apartamento do último andar, percebi que a porta de entrada não tinha fechadura. Bati na porta e ninguém respondeu, então abri ligeiramente a porta e perguntei se havia alguém em casa. Pela fresta, percebi que tudo estava mergulhado em uma escuridão quase total, apenas iluminado pela pouca luz da rua, né? Abri um pouco mais a porta e perguntei novamente se havia alguém lá dentro, mas não tive resposta. Com um pouco de curiosidade, terminei de abrir a porta completamente apenas para perceber que o apartamento estava desabitado, sem móveis, quadros ou artigos pessoais de qualquer tipo. Com um pouco de irritação, desci novamente para minha casa, decidida a dizer àquela senhora que estava enganada sobre o número do apartamento e que, por favor, parasse de insistir. Estava prestes a cruzar a porta quando o interfone do apartamento tocou. Achei que finalmente a senhora tinha encontrado o botão certo e, como o apartamento estava desabitado, voltei para atender e dizer que não havia ninguém morando ali. Não foi senão, ao pegar o aparelho e levá-lo ao ouvido, que ouvi uma risada amarga que parecia ser de um homem do outro lado da linha. Após terminar de rir, a voz da mulher insistente disse: "Já que você está aqui, fica para viver comigo." Não tive tempo nem de desligar o telefone. Saí correndo após dar um grito e desci as escadas o mais rápido que pude até chegar em casa. Ao entrar, tranquei a porta com chave e me joguei na cama. Liguei imediatamente para o administrador do prédio, que vive no térreo, ao lado da porta principal. Contei-lhe o ocorrido e ele me disse para não me preocupar, que iria verificar nas câmeras quem havia sido o idiota, pois de fato no 5º andar não morava ninguém. No dia seguinte, ao voltar do trabalho, o administrador me enviou uma mensagem para passar na casa dele antes de subir ao meu apartamento. Quando me recebeu, estava com uma expressão um tanto séria. Ele me mostrou as gravações da noite anterior. Durante toda a noite, ninguém se aproximou para tocar a campainha
Eu não sei o que aconteceu naquela noite, queria ter respostas. No entanto, a única certeza é que foi algo paranormal. Dando sequência, vamos a mais um relato. Eu estava acampando em uma parte familiar da floresta perto da minha cidade. Minha cidade é pequena e não tem muito o que fazer, então acampar é a única coisa que eu realmente faço para me distrair. Eu não sou muito fã de trilhas, prefiro os aspectos mais relaxantes do acampamento, como sentar perto da fogueira e não ter responsabilidades. A trilha que segui era uma que eu já conhecia bem. Era apenas uma caminhada de cerca de 40 minutos da área de estacionamento e o acampamento ficava bem ao lado de um lago. Como apenas a minha pequena cidade estava perto da floresta, poucas pessoas acampavam ao mesmo tempo e lugar. Desta vez, porém, quando cheguei lá, havia um homem com uma barraca já montada. Eu o vi à beira do lago, caminhando na areia. Ele parecia ter uns 40 anos. Ele estava vestindo um calção de banho e uma camiseta branca manchada. Caminhei um pouco mais longe de onde estava a barraca dele e montei a minha. Depois coletei algumas pedras grandes por perto e as coloquei em um círculo, preparando-me para a fogueira que iria acender mais tarde. Enquanto fazia isso, notei que o homem estava me olhando. Não era apenas um olhar de relance. Ele estava parado à beira do lago, com o corpo completamente virado para mim e me observando. Tentei ignorar, mas toda vez que olhava de volta, ele estava no mesmo lugar e ainda me encarando. Isso começou a ficar assustador, né? Então acabei acenando para ele para ver se talvez ele quisesse dizer oi ou algo assim. Mas depois que acenei, ele se virou e continuou andando ao longo do lago. Seja lá o que fosse aquilo, eu não gostei. Isso me deu uma sensação desconfortável em relação a esse cara. Então tentei ficar de olho nele por um tempo. Nada mais aconteceu, mas depois de 20 minutos, ele se afastou do lago e entrou na floresta atrás de sua barraca. Pensei que poderia haver uma trilha lá atrás ou ele poderia estar apenas caminhando, mas seja qual fosse o caso, fiquei aliviado por ele ter ido embora por enquanto. Coloquei minha cadeira à beira do lago e relaxei. Fiquei lá por cerca de 1 hora antes de pegar minha cadeira e mover lá de volta para minha barraca. O sol estava se pondo, então acendi minha fogueira. Enquanto estava sentado e olhando ao redor da floresta, de repente notei algo ao longe. Havia uma forma ao lado de uma das árvores. Eu apertei os olhos, tentando obter uma visão mais clara. Tudo o que consegui distinguir foi o que parecia ser uma camiseta branca. Era aquele cara de novo e ele estava apenas parado longe, atrás do meu acampamento, olhando na minha direção. Agora isso estava ficando realmente assustador. Há quanto tempo ele estava me observando? Mudei minha cadeira para o outro lado da fogueira, para que eu agora estivesse de frente para ele, apenas para não perdê-lo de vista. Ele ficou lá por uns bons 40 minutos, me observando de longe na floresta antes de começar a escurecer. As sombras em todo lugar tornaram difícil vê-lo e depois de um tempo eu não conseguia nem distinguir sua forma. Eu só conseguia olhar na direção geral em que ele estava. No entanto, com minha fogueira iluminando meu acampamento, eu sabia que ele ainda podia me ver. Saber que ele ainda estava lá, me observando, mas não ser capaz de vê-lo me deixou muito nervoso. Quer dizer, o que diabos esse cara estava fazendo? Ele tinha uma barraca lá, como se estivesse acampando, mas nas horas em que estive lá nunca o vi ir até ela. Com tudo isso me deixando nervoso, pensei em arrumar minhas coisas e ir embora, mas a essa altura eu estava preocupado que o cara me seguisse. Então fiquei lá e cuidei da fogueira, certificando-me de que ela não apagasse. Várias horas se passaram e eu não vi nada. Ele nunca voltou para a barraca, nem chegou perto o suficiente para que eu pudesse vê-lo. Quando o sol começou a nascer, eu olhei ao redor e não vi nenhum sinal dele. Arrumei minhas coisas e voltei rapidamente para o meu carro. É difícil saber as intenções daquele cara. Se eu não tivesse ficado acordado e cauteloso desde o início, quem sabe onde eu estaria agora. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora vamos continuar. Eu sou gerente de uma mercearia de tamanho médio e trabalho em turnos de 10 horas, principalmente à noite. Na época, nossa loja estava enfrentando alguns problemas de pessoal, o que deixava praticamente todos os departamentos com falta de funcionários e sobrecarregados. O turno da noite para reposição de estoque não era a exceção. Eu contava com um único funcionário para me ajudar 5 noites por semana, mas naquela noite ele estava de folga, né? Então eu estava trabalhando completamente sozinho.
Entrei às 10 horas da noite e, por volta das 10h15, já estava sozinho. Depois de fazer alguns cálculos no escritório, comecei a puxar caixas para os corredores e a desempacotar os produtos. Mesmo sem ajuda, eu tinha que fazer tudo, então trabalhei rápido e sem parar. Estava tão concentrado no que fazia que nem percebi o tempo passar, até que fui surpreendido por um som de batidas ecoando pela loja. Parei e fiquei atento. Ouvi novamente, parecia exatamente alguém batendo na frente da loja. Olhei para o relógio pela primeira vez desde que comecei a trabalhar e vi que eram 2 da manhã. O tempo tinha voado e não havia motivo para alguém estar ali naquela hora. Caminhei pelo corredor em direção à frente da loja e rapidamente vi um homem do lado de fora, encostado na janela, tentando olhar para dentro. Quando ele me viu se aproximando, ficou me encarando de uma forma estranha. Perguntei o que ele queria e o homem, que parecia ser um sem-teto, pediu para que eu abrisse a porta. Ele tinha uma expressão séria, sem um sorriso, sem qualquer traço de simpatia. Respondi que a loja estava fechada e que ele não podia estar ali e me virei para voltar ao trabalho. Mas, imediatamente, o homem começou a bater na janela novamente, só que desta vez as batidas eram fortes, furiosas. Olhei de volta e ele parecia completamente enfurecido, socando o vidro com os punhos. Pensando que o cara estava louco, disse que chamaria a polícia se ele não fosse embora. Peguei meu telefone para mostrar que não estava brincando e só então ele se afastou da janela. Ele ainda tinha aquele olhar estranho, mas se afastou em direção ao estacionamento. Vendo que ele estava indo embora, guardei o telefone e voltei ao trabalho, sem dar muita importância ao incidente. Naquela área, muitos clientes esquisitos apareciam, então era algo quase comum. Eu precisava me concentrar em terminar o meu serviço. Apenas 15 minutos depois, outro som ecoou pela loja. Parecia algo metálico quebrando ou raspando. Larguei o que estava fazendo e corri novamente para frente. Não vi ninguém na janela. Então fui até a porta de entrada. Era uma daquelas portas de vidro giratórias que usam um trinco na parte superior para mantê-la fechada durante a noite. Ao chegar, imediatamente percebi que o trinco estava faltando. Nem mesmo destrancado, o trinco havia sumido completamente. Quando coloquei a mão na porta, ela deslizou facilmente, permitindo que qualquer um entrasse na loja. Naquele momento, meu rosto ficou pálido. Eu sabia o que aquilo significava. Alguém tinha forçado a entrada. Sabendo que precisava chamar a polícia imediatamente, me virei para correr até o escritório, mas instantaneamente dei de cara com o homem de antes. Ele estava a poucos metros de mim, com aquele mesmo olhar enfurecido. Sem pensar 2 vezes, corri pela porta giratória, ouvindo o cara me perseguindo de perto. Enquanto corria pelo estacionamento, uma van velha veio acelerando até a frente, quase me atropelando. Mesmo assim, continuei correndo até finalmente conseguir chegar ao meu carro. Ao entrar rapidamente, percebi que o homem não estava mais me perseguindo, e a van já estava saindo do estacionamento em alta velocidade. Liguei para a polícia e passei as próximas horas explicando o que havia acontecido. No dia seguinte, conseguimos acessar as imagens de segurança, que mostravam o homem invadindo a loja, mas a qualidade do vídeo não era das melhores. Ainda assim, tínhamos quase certeza de que ele e os ocupantes da van estavam planejando algo muito pior do que um simples roubo. Era como se estivessem tentando me capturar. O mais perturbador foi que, alguns dias depois desse incidente, a polícia encontrou algo realmente macabro em uma floresta, a cerca de 20 minutos dali, um sem-teto pregado em uma cruz, completamente carbonizado. Não sei se aquele teria sido o meu destino. Algo me diz que sim. Só espero que a polícia consiga prender as pessoas responsáveis por aquilo, porque ninguém merece morrer assim, de maneira tão cruel. Vamos à próxima experiência compartilhada por quem viveu algo fora do comum. Meu nome é Ana e esta história que vou contar me acompanha desde o dia em que minha avó faleceu. Ela vivia numa casa antiga, cheia de móveis de época e objetos que pertenciam à família há gerações. A casa tinha uma energia única, algo que eu sempre atribuía ao fato de tantas memórias estarem impregnadas nas paredes, nos cantos e nas pequenas peças que contavam a história da nossa família. Um dos objetos que sempre chamava atenção era o relógio de parede
que ficava na sala, grande, pesado e com um tic-tac que preenchia a casa com um som constante e quase reconfortante. Desde que eu era pequena, aquele relógio esteve ali, marcando o ritmo dos nossos dias nas visitas à minha avó. Ele fazia parte do ambiente, tanto quanto o cheiro de café que sempre saía da cozinha. Minha avó era uma mulher reservada, mas com uma sabedoria que sempre nos impressionou. Ela passava horas sentada em sua cadeira de balanço, olhando pela janela da sala, com o tic-tac do relógio acompanhando o passar do tempo. Depois de um tempo, parecia que a casa e minha avó eram parte da mesma coisa, como se um complementasse o outro. No dia em que ela faleceu, algo estranho aconteceu. Era madrugada, mais precisamente às 3h, e nós estávamos com ela no quarto enquanto ela dava seus últimos suspiros. Quando o relógio parou de fazer seu som habitual, olhei para ele. Ele também havia parado, exatamente às 3h15, o mesmo momento em que minha avó nos deixou. Achei aquilo perturbador, mas na confusão do momento não dei muita importância, né? Era apenas um relógio antigo, talvez desgastado pelo tempo. Decidimos deixá-lo ali como estava, uma lembrança do tempo que ela passara conosco. Meses se passaram, a casa ficou vazia e só voltávamos de tempos em tempos para organizar as coisas. Numa dessas visitas, enquanto estávamos todos reunidos na sala, tentando decidir o que fazer com os móveis e pertences, algo inesperado aconteceu. O relógio, que não fazia nenhum som desde o dia da morte dela, voltou a funcionar. O som do tic-tac encheu o ambiente de forma súbita e pesada, rompendo o silêncio que pairava entre nós. Lembro-me claramente de como todos nos entreolhamos, surpresos e incomodados. Me aproximei do relógio para ver as horas. Ele marcava 3h15, o mesmo horário em que minha avó havia partido. Todos ficamos em silêncio, sem saber o que dizer ou fazer. Não havia vento, não havia nenhuma explicação lógica para o relógio voltar a funcionar e muito menos para marcar aquele horário específico. Após esse episódio, o relógio continuou a nos surpreender. Cada vez que voltávamos à casa, ele permanecia parado. Mas em algumas visitas, como se fosse guiado por uma força invisível, ele voltava a funcionar, sempre por alguns minutos e sempre parando no mesmo horário, 3h15. Meus tios começaram a dizer que era a presença da minha avó, que talvez ela ainda estivesse ali presa àquela casa, ao relógio que por tanto tempo marcou o ritmo de sua vida. Alguns acreditavam nessa ideia, outros preferiam não comentar. Eu tentava me manter neutra, mas no fundo aquele relógio me deixava desconfortável. Era como se ele estivesse de alguma forma conectado à minha avó, e o tic-tac, antes reconfortante, agora parecia carregar algo mais, algo que eu não conseguia entender completamente. Houve uma noite, numa de minhas últimas visitas à casa, em que tudo se tornou mais estranho. Estava sozinha, pois meus pais e tios tinham decidido ir embora mais cedo. Queria ter um momento para mim, tentar absorver um pouco das lembranças que a casa guardava e talvez até me despedir daquele espaço que em breve seria vendido. Eu estava na sala, perto do relógio, quando ele começou a funcionar de novo. O som reverberava de forma mais intensa do que o normal. Olhei para ele e mais uma vez marcava 3h15. Fiquei olhando para o relógio, tentando convencer a mim mesma de que era apenas uma coincidência, de que não havia nada de errado. De repente ouvi um barulho vindo da cozinha, como se algo tivesse caído no chão. Meu corpo reagiu instantaneamente, como se algo estivesse fora de lugar. Fui até lá e, para meu espanto, encontrei a porta do armário aberta e as xícaras que minha avó usava caídas no chão. Não havia ninguém mais na casa. Tudo estava fechado. A sensação de ser observada se tornou insuportável. O tic-tac do relógio parecia mais alto, quase como se ele estivesse esperando. Não sei explicar, mas naquela noite tive a nítida impressão de que minha avó ainda estava ali. Não da forma que eu conhecia, mas de algum jeito diferente. Como se ela estivesse presa ao próprio tempo. Saí da casa às pressas, trancando a porta atrás de mim. Nunca mais voltei. Minha família vendeu a casa pouco tempo depois e o relógio ficou com meu tio, que disse que ele nunca mais voltou a funcionar. Mas algo dentro de mim ainda sente que o tempo naquele relógio parou no momento exato em que a vida da minha avó também parou. E, de alguma forma, eles continuam entrelaçados, presos naquele instante que nunca passará. Agora continuamos com o próximo relato.
Eu sou Humberto, moro sozinho em um apartamento pequeno na cidade. Gosto de assistir TV à noite para relaxar depois de um dia cansativo no trabalho. Minha TV é antiga, ainda é daquelas de tubo, sabe? Embora os vizinhos já tenham comprado modelos mais modernos, eu ainda me apego à minha TV antiga. Naquela noite, eu estava cansado demais, o trabalho estava sendo puxado e tudo que eu queria era me esticar no sofá e curtir um pouco de televisão antes de dormir. A TV estava desligada e eu me acomodei no sofá, começando a cochilar enquanto esperava o horário que a programação que eu gostava começasse. De repente, fui acordado pelo som agudo da estática. Quando abri os olhos, vi que a TV estava ligada, mostrando um canal cheio de chuvisco, aqueles pontinhos brancos e pretos sem sentido. Isso me deixou confuso, pois tenho certeza de que desliguei a TV antes de me deitar. Peguei o controle remoto e desliguei. Fiquei acordado por um tempo, tentando entender o que estava acontecendo. Talvez fosse um problema no controle remoto ou algum defeito na TV, mas eu não estava mais com sono, então fui para o quarto tentando esquecer o incidente. O que eu não sabia é que essa era só a primeira vez que a TV me assustava. Nos dias seguintes, tentei não pensar muito sobre o incidente com a TV. Fiquei ocupado com trabalho e outros compromissos, então não tinha muito tempo para relaxar em casa. Quando finalmente tive um tempo livre, decidi assistir TV novamente para dar uma relaxada. Sentei-me no sofá com um lanche e comecei a assistir ao meu programa favorito. Tudo estava indo bem até que, de repente, a tela ficou preta. Achei que fosse uma queda de energia, mas logo a TV ligou sozinha novamente, dessa vez exibindo o canal estático. Isso me deixou intrigado. Assim que me levantei para desligar a TV, a tela mudou para mostrar imagens perturbadoras. Primeiro, uma cena em que parecia haver pessoas andando de forma errática num lugar desconhecido. Depois surgiram imagens de rostos distorcidos e sombras estranhas. Tentei mudar de canal, mas o controle remoto não funcionava. Meu coração disparou e comecei a me sentir muito desconfortável com o que estava acontecendo. Desliguei a TV da tomada, mas uma sensação de inquietação permaneceu. Fui para o meu quarto, mas me senti incomodado pelo resto da noite. Aquela segunda aparição da TV definitivamente me deixou preocupado. Estava começando a acreditar que havia algo muito errado com minha televisão, algo além de problemas técnicos normais. Mesmo com o susto, ainda estava relutante em me desfazer da minha TV antiga. Mas nos dias seguintes as coisas começaram a ficar mais estranhas. Em algumas ocasiões eu acordava no meio da noite com um som abafado vindo da sala. Quando ia verificar, a TV estava ligada novamente, mostrando estática ou imagens perturbadoras. Uma vez, enquanto eu estava na cozinha preparando o jantar, ouvi vozes vindas da sala. Parecia que a TV estava transmitindo uma conversa entre duas pessoas, mas as vozes eram distorcidas, como se estivessem falando em um idioma que eu não conseguia entender. Quando entrei na sala, a TV imediatamente desligou. Cada vez mais assustado com esses eventos estranhos, decidi pedir ajuda a um amigo que entendia de eletrônicos. Ele veio até minha casa para dar uma olhada na TV. Quando ele tentou ligar a TV, ela não respondeu ao controle remoto. Ele decidiu desmontar a televisão para verificar se havia algum problema interno. Depois de inspecionar a TV, ele não encontrou nada fora do comum. Disse que parecia tudo em ordem, mas me recomendou que trocasse de aparelho, pois a TV antiga poderia ter problemas eletrônicos que ele não era capaz de detectar. Mesmo assim, não me senti seguro em casa. Comecei a me preocupar com o que estava causando essas interferências estranhas na TV. Será que alguém estava tentando se comunicar comigo através da TV? Ou havia algo mais sinistro por trás disso? As perguntas continuaram rondando minha mente enquanto tentava encontrar uma solução para o mistério. Os dias passaram e eu continuava tentando ignorar a TV ligando sozinha e mostrando estática. Uma noite, depois de um longo dia no trabalho, decidi assistir a um filme na TV para relaxar. Mas assim que liguei o aparelho, fui pego de surpresa com o que vi na tela. Em vez de um canal de TV normal, a tela estava mostrando imagens do meu próprio apartamento. Primeiro, vi a sala com a TV ligada e eu sentado no sofá, uma transmissão ao vivo de dentro da minha casa. Fiquei chocado e mudo por um momento, não acreditando no que estava vendo. Tentei mudar de canal, mas a imagem não sumiu. Pelo contrário, mudou para outra parte do apartamento, mostrando a cozinha
depois o corredor e assim por diante. Era como se alguém tivesse instalado câmeras escondidas em minha casa e estivesse me observando. A sensação de estar sendo vigiado me deixou com medo e desconfortável. Será que alguém tinha acesso ao meu apartamento? Comecei a procurar câmeras ocultas, mas não encontrei nada. A situação estava se tornando cada vez mais assustadora e eu não sabia o que fazer. Desliguei a TV, mas não consegui dormir naquela noite. A sensação de estar sendo vigiado me deixou inquieto e comecei a pensar em mudar de apartamento ou até mesmo falar com a polícia. A TV antiga, que antes era uma fonte de entretenimento, agora era o centro de um mistério perturbador e assustador que eu precisava resolver. Depois daquela noite em que a TV começou a exibir imagens ao vivo do meu apartamento, fiquei ainda mais assustado. Como a TV poderia mostrar essas imagens se não havia nenhuma câmera em casa? Estava confuso e começando a questionar minha própria sanidade. Tentei ignorar, pensando que talvez fosse algum tipo de interferência ou problema técnico. Mas quando a TV continuou a mostrar imagens do meu apartamento nas noites seguintes, percebi que precisava tomar uma atitude. No final das contas, decidi me livrar da TV antiga, levei-a para fora do apartamento e a joguei fora na lixeira. Achei que isso resolveria o problema, mas mesmo assim fiquei com uma sensação estranha, como se algo ou alguém ainda estivesse me observando. O mistério da TV nunca foi resolvido e ainda me pego pensando em como aquilo aconteceu. Fiquei com a pulga atrás da orelha por um bom tempo, evitando mencionar o caso para os outros por medo de parecer maluco. Mesmo sem a TV, os eventos que vivi me deixaram paranoico por um tempo, sempre desconfiado de qualquer barulho ou sombra dentro de casa.